Senhoras e senhores, dando sequência no nosso grande encontro no 6º Congresso Nacional pela Excelência Conex, uma realização da UBQ-MG, a União Brasileira pela Qualidade, nós temos a honra de convidar agora, com a palestra de encerramento, Liderança Inspiradora, senhor Osíris Silva. Osíris Silva é aviador, graduado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, pós-graduado em Aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, liderou o grupo que promoveu a criação da Embraer, empresa que dirigiu desde sua fundação até o ano de 86. Foi ministro de Estado da Infraestrutura, presidente de importantes organizações como Petrobras e Varig. Atualmente, é presidente do Conselho Consultivo do World Trade Center São Paulo, presidente do Conselho de Administração de várias empresas e do Conselho de Administração da Pele Nova Biotecnologia S.A. É reitor do Centro Universitário Unimonte, Universidade Montserrat, Santos, São Paulo, e também participa de diversas associações de classe e de representação pública. Senhoras e senhores, Osíris Silva. Bem, meus amigos, boa tarde. Agradeço muito o convite de estar aqui nessa tarde. E agora que eu fiquei surpreso mesmo, fizeram uma grande surpresa dizendo que essa palestra de encerramento, né? Eu não, quer dizer, não participei da abertura, estou participando da fechadura, né? Bem, o grande encontro, efetivamente, deve ter explorado muito dos temas com quem nós vamos falar. O que eu diria que agora, quando terminarmos esse evento, nós devemos levar uma reflexão do que ouvimos. Uma das coisas que muito mais nos afeta a todos é sair de um evento e não refletir sobre ele, quais são os resultados que ele pode trazer. Em consequência disso, nós temos que ter a capacidade de ouvir, entender e processar tudo isso, porque os atributos que levam uma nação, um país, uma região, uma organização, uma empresa a progredir, o número de atributos que se aplica são muito grandes. Um deles, evidentemente, é a liderança inspiradora, aquela liderança de cúpula, de topo, que, em geral, traz as ideias para as empresas e caminha nessa direção. Isso não quer dizer que os colaboradores não participam. Participam, sim, e bastante para a construção dos produtos e, sobretudo, dos produtos complexos, de longo tempo de projeto, de execução e de produção. Seja uma empresa de serviços, seja uma empresa industrial, trabalhando ou com cadências de produção extremamente altas ou cadências baixas. Hoje eu vou fazer um início tentando descrever como nós estamos vendo o mundo de hoje e onde que nós vamos nos situar. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil é um país continente. Se colocar o Brasil vamos dizer, sobre a Europa, a sombra do Brasil cobre a Europa inteira, aonde nós temos etnias, religiões, raças, crenças completamente diferentes. Esse país, ao contrário, é um país unitário. Eu tenho a impressão que nessas extensões de terra que nós temos aqui no Brasil, de continente, não existe nenhum outro país do mundo com uma capacidade de pensar nacionalmente como o Brasil. Eu fui piloto da Força Aérea, voei em avião de transporte, tive uma oportunidade de conhecer bastante o Brasil, e eu voei na Amazônia, num avião bastante lento da época, um avião que era hidroavião e pousava em terra, anfíbio, muito adaptado à região. Uma vez eu voando para a fronteira tríplice, Colômbia, Venezuela e Brasil, eu pousei no Rio Negro, que ali entra no Brasil, nesse local, um local chamado Cucuí, e manobrei o avião, encostei na margem.
O meu copiloto era um sujeito extremamente expansivo. Aí ele abriu a janela de emergência, tinha um caboclo ali do lado. Olha, eu estou falando em 1955, quando nós não tínhamos telefone, não tínhamos praticamente televisão, não tínhamos internet, não tínhamos nada disso. Aquele caboclo podia falar espanhol, muito mais provável, porque estava muito mais próximo desses países. Aí meu copiloto grita para ele, companheiro, aqui que termina o Brasil. Ele respondeu em português claro, não senhor, aqui começa o Brasil. Veja que coisa extraordinária. A unidade desse país é um atributo que para nós ajuda muito. E exercer a liderança num país deste que tem uma característica muito grande dos brasileiros gostarem do Brasil, isso aí é uma coisa notável. Acho que já viram em competições esportivas, um vencedor brasileiro faz toda a força do mundo para se enrolar na bandeira, para comemorar o seu momento de vitória. Isso não existe em outros países. Quer dizer, nós estamos perdendo alguns atributos por não compreender no próprio país que nós vivemos. Agora, por outro lado, fora das nossas fronteiras, nós temos um mundo competente e desafiador crescendo a uma velocidade bastante grande. Empregando a novidade, quer dizer, o novo que atrai os consumidores bastante intensamente. Decorrência disso, tudo está sendo mudado. E os nossos congressistas dizem que não há clima de mudanças no Brasil. Ora bolas, o mundo não está nos esperando. O mundo está avançando com toda velocidade, não vai esperar clima do Brasil, e nem o Brasil tem porquê que eles esperem o clima do Brasil. De modo que, na liderança inspiradora, eu diria que produto ou serviço inovador vence e conquista novos espaços. Nós temos que pensar no novo, não no que nós estamos vivendo agora. E a sociedade é moldada pelo conhecimento, como mencionei. Jamais se trocou tantas informações. Tem gente que diz que 2 bilhões de e-mails são trocados por hora no mundo. As transações comerciais estão chegando a 3 trilhões de dólares por dia, nessa rapidez com que se comunica hoje, cruzando todas as fronteiras e atingindo os países mais distantes. Não sei se vocês elaboraram um pouco e pensaram no valor da comunicação instantânea e universal. Pega um telefone celular no nosso bolso agora, disca para o Japão. Atendem. Nós não entendemos nada, mas é evidente, pode ser feito. Não é fantástico isso, quer dizer, poder fazer? Outro dia eu vi meu filho na internet pegando o preço de um calçado na Alemanha. Quando que isso podia ser feito no passado? Olha os atributos que nos ajudam a avançar. Por outro lado, para que isso possa ocorrer, as duas coisas são importantes, educação e treinamento. Eu lamento dizer que o Brasil está perdendo a corrida mundial da educação. Nós precisamos trabalhar institucionalmente para melhorar o nosso sistema. Mesmo porque a competição hoje não é mais simplesmente entre indivíduos ou empresas, é sobre países. E esses países têm que fazer forças vetoriais, eu diria, de todas as atividades internas, para fazer uma força vetorial única como resultante e que possa empurrar o país para frente. Por outro lado, o mundo digitalizou-se. A digitalização é razoavelmente antiga na cabeça dos cientistas, mas tornou-se um produto prático recentemente. E a digitalização com a tecnologia de informação tem sido o mecanismo mais presente na globalização mundial. E os sucessos do conteúdo estão produzindo resultados inovadores. E a inovação nos atinge a cada um. Se nós entramos numa loja, vem um vendedor hábil, ele nos empurra algo que nós nem queríamos comprar. Isso tem acontecido com frequência. Agora, nós vemos uma onda interessante que está surgindo no mundo. Os países do Oriente. A velha Ásia está se renovando. Vem aí a China, Coreia do Sul, sem falar dos antigos tigres asiáticos, Malásia, a Tailândia, etc. Eles estão caminhando para frente. E o que aconteceu? Nós vemos, para pegar 2 exemplos dos países emergentes de agora, Coreia do Sul e China, nós vemos que esses produtos estão em todas as esquinas, inclusive aqui de Belo Horizonte.
Quer dizer, nós encontramos produtos deles aqui. Estão concorrendo conosco aqui, mostrando que o mundo é global e que eles estão aqui e que tem que ser combatido na competição, no bom sentido, aqui e lá onde eles estão. Mas não há produtos brasileiros, ao contrário. Isso pode soar na cabeça de cada um como uma crítica. Eu pediria que não. Soasse na cabeça de cada um como uma oportunidade para mudar isso. E para mudar isso, nós temos que nos integrar a esse processo mundial. De modo que nós precisamos, evidentemente, preencher essas oportunidades, que eu poderia chamar mais amplamente de janela de oportunidade, que está passando por aqui, e não podemos perder esse prazo. A resposta para isso foi dada em 2 manchetes do Financial Times, que é um jornal londrino. Ele respondeu isso, eu diria, da melhor maneira que nós podíamos colocar. Coreia do Sul, fanatismo pela educação. Nós vemos um fenômeno agora como causa, educação. Carro do ano nos Estados Unidos, Hyundai da Coreia. Olha, veja que coisa que aconteceu aí. É realmente uma transformação proporcionada pela educação, pela competência, pelo treinamento e, evidentemente, por pesquisa e desenvolvimento, essa lista enorme de coisas boas que tem que acontecer para que nós possamos, através de líderes que possam inspirar novos produtos, avançar. China, maior revolução educacional do mundo moderno. Melhor que isso para eles, chineses, é que é verdade. É verdade que isso está acontecendo. Eles estão investindo um bocado em educação e hoje, por exemplo, já existem mais chineses falando inglês do que a soma das populações americanas e inglesa. Muita gente diz, isso é fácil porque eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas os senhores e senhoras podem perceberem o quanto isso significa de modificação, porque, queremos ou não, a língua inglesa está assumindo um papel de língua universal, substituindo o antigo Esperanto, né, que se tentou fazer uma língua internacional. Eu não vou trazer muitos dados sobre a educação no Brasil, mas isso seja a nossa reação em relação ao que está acontecendo. Nós não podemos continuar perdendo a corrida da educação. O Ministério da Educação e o IBOP garantem que 70% da população brasileira é analfabeta funcional. O que é isso? É um eufemismo para dizer, se leem, não entendem. Ora, 70% dos brasileiros, a maioria do povo brasileiro, não lê jornal, não lê revista, não toma conhecimento com o que nós escrevemos. Em função disso, eu visitei a Globo, no Rio de Janeiro, porque cada lar brasileiro tem uma televisão. E nós visitamos a Globo e pedimos a eles se eles fariam uma campanha para convencer os pais que devem lutar o máximo que possam pela melhor educação possível para os seus filhos, para assegurar que os seus filhos sejam vencedores. A Globo topou e pode ser que até o fim do ano a gente esteja com essa campanha no ar, porque não adianta escrever artigos. Alô? Veja o que aconteceu agora. A bateria pifou, né? Não é uma boa ideia fazer uma bateria que não pife? Olha só, olha a oportunidade nascendo aí de um líder inspirador que queira fazer uma bateria diferente, né? Mas, enfim, dos 65 alunos que participaram no PISA, não sei se conhece, o PISA é o Programa de Avaliação de Estudantes na Europa. 53º lugar para o Brasil. Não, atrás de alguns países da América do Sul. Quer dizer, nós temos vizinhos nossos passando na nossa frente. Embora o Brasil, naturalmente, pela sua geografia, seja um país líder da América do Sul. E aí vem o item que me parece mais sério. Nós temos que fazer um esforço muito grande para tirar milhões de brasileiros da marginalidade educacional para que ganhem qualidade de vida. Não é um desafio dos bons que nós precisamos fazer, porque não se pode conformar de ver um menino jogando, fazendo malabarismo num sinal vermelho, não só aqui em Belo Horizonte, como em outras áreas, para ganhar alguns níqueis. Se projetarmos a vida desse menino para o futuro, ele vai ter chance de ser um grande cientista,
Eu diria que não. Muito mais provável será um contraventor. E aí nós temos a geração do problema da violência. Porque ele não consegue oportunidade na sociedade humana que nós organizamos. E esse atributo da educação é fundamental. De modo que, trabalhando todos nesse caminho, tenho certeza que nós vamos encontrar novos caminhos. E temos que criar diferenças para o nosso país, pode chamar até diferenças competitivas, pode chamar como deseja, mas no Brasil tem que ter as suas diferenças. E isso nos obriga a pensar que o melhor sempre possa acontecer e acreditar nisso, né? Que possamos olhar para frente, que tenhamos todos nós, sobretudo os nossos descendentes, nossos filhos, futuro brilhante. Temos que pensar que nada é impossível. Se nós olharmos para a estrutura mental, a estrutura de inteligência aplicada nos produtos que nós estamos corriqueiramente usando hoje, nós vamos verificar que nós avançamos de uma forma transcendental, em particular nos últimos 60 anos. E nesse quadro a educação tem um papel a desempenhar, e desempenhou esse papel até agora, razoavelmente fora das nossas fronteiras. Acho que todos estão vendo que eu tenho uma milhagem bastante alta, né? Quer dizer, hoje eu estou vivendo meus segundos 80 anos. Nesses meus 80 anos de vida, eu nasci numa cidade no interior de São Paulo que não tinha nem telefone. Assistia a colocação do telefone. Mais tarde veio televisão, computador, internet, digitalização, produtos que eu não podia imaginar que seriam fabricados. Quer dizer, a minha geração e a geração de muitos que estão aqui presentes enfrentou modificações imensas durante a sua vida. O que eu gostaria de transmitir aos que vêm pela frente, daqui para frente, vão enfrentar modificações bastante maiores. Bastante maiores. Embora nós olhemos para o futuro, nós não sabemos exatamente qual o telefone ou o televisor que nós vamos ter em nossas casas em 2020, 2030. Nós temos que olhar para isso e ver aonde é que estão os nossos espaços para nós conquistar essa posição. E realmente é um desafio extraordinário, emocionante, eu diria, estimulante, em vários aspectos, nós caminharmos com os olhos voltados para o futuro, imaginando que o futuro não acontece por acaso, nós podemos influir para um futuro diferente poder acontecer. Se nós olharmos o desenvolvimento mundial, ele está nos ajudando enormemente. As oportunidades estão surgindo permanentemente. Embora as crises, o mundo está em paz. O comércio exterior bate recordes a cada ano. Oportunidades amplas para novos produtos e novos entrantes também, porque no passado, muitas vezes, nós colávamos uma marca. Hoje chega uma marca nova, com um produto melhor, e nós aceitamos facilmente. Eu dou o exemplo da grande RCA, que era, na década dos 50, a maior empresa eletrônica do mundo, hoje simplesmente foi substituída pela Samsung. Quer dizer, Samsung de um país que é menor que o estado de São Paulo, 5 milhões de habitantes, fazendo um estrago na competência mundial, que é um negócio muito sério. E procurar também propriedade intelectual. Nós não temos marcas no mundo. E as marcas do mundo estão todas aqui. Nós temos que devolver isso com juros e correção monetária, fabricando marcas brasileiras que nós possamos dizer, isto é nosso. Se nós avançarmos um pouco, eu diria, nós estamos mais ou menos acomodados de vender recursos naturais e produtos primariamente processados, e esses produtos dominam a nosso balanço de comércio exterior. Imagine, eu ouvi recentemente um contrato da Vale, essa companhia de minérios, vendendo o melhor minério de ferro do mundo a 12 centavos de dólar. E já vi também licenças de importação de aço da China a $2.000 feito com esse minério. Essa diferença fica na China, fazendo esse panorama brilhante que a China está mostrando, inclusive como agora terminou um trem-bala entre Tibete e Beijing, esse trem-bala de 1.200 quilômetros construído em 3 anos. Quer dizer, isso foi possível porque não só a inteligência caminhando nessa direção, mas os recursos financeiros disponíveis por causa dessa diferença de agregar valor aos produtos que estão exportando. E nós temos que fazer crescer realmente o valor médio
dos produtos de nossa exportação. Eu queria falar um pouco sobre a indústria aeronáutica, que eu participei intensamente desse processo de resgatar, vamos dizer, o sonho de Santos Dumont. Santos Dumont, como sabe, voou em Paris em 1906, e depois de 1906, até mais ou menos 1960, 70, nós não tínhamos seguidores do Santos Dumont fazendo aviões no Brasil. E essa nova e bem-sucedida empresa brasileira nasceu exatamente do que eu falei, vetores somando a direção, apoio do governo através da Força Aérea, apoio do setor civil e com os atributos fundamentais de engenharia, criação, dedicação e foco. Por que não falar também da qualidade, que é um dos objetivos aqui do grande encontro? Para produzir produtos de qualidade que pudessem preencher necessidades do consumidor externo da melhor maneira que fosse possível, não só como qualidade de fabricação, de operação, qualidade para ter uma durabilidade bastante grande, condições de reparo extremamente rápidas e assim por diante. E em função desses conceitos que foram colocados aqui, que evidentemente não estavam tão estratificados na nossa cabeça na época, mas nós enxergávamos que tínhamos que fazer qualquer coisa diferente para chegarmos ao que nós estamos hoje. Hoje, o Brasil é o terceiro maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Quer dizer, não é assim um blá, blá, blá. É qualquer coisa que realmente aconteceu, e eu tenho certeza que muitos já viajaram por aí, pelo mundo todo, tiveram oportunidade de voar nossos países no exterior. E mostrando que, mesmo nós aqui no Brasil, que temos pensado muito pequeno, isso foi possível. De modo que eu queria estimulá-los, eu soube agora que o governador Anastasia fez um acordo com a Embraer para estabelecer um escritório de projeto aqui em Minas Gerais. Bati palmas, que é uma coisa extremamente importante, porque nós conhecemos a capacidade dos mineiros. Os mineiros, quer dizer, o estado de Minas é um estado apreciado na comunidade nacional. São Paulo nem tanto, né? Mas assim, os mineiros, o Brasil gosta dos mineiros. E foi aí que nós começamos. Eu e mais participando de um grupo de jovens, lá em Bauru, na minha terra natal, nós começamos a frequentar o Aeroclube. Imagine que nós tínhamos um professor de química que era fã incondicional de Santos Dumont. Quando havia chance, ele começava a aula fazendo uma preleção sobre algo que tinha acontecido com Santos Dumont. Íamos para o Aeroclube, todos os aviões eram americanos. Naquela cabeça de 15 anos que nós tínhamos na época, nós perguntávamos o que foi que aconteceu com o Brasil. Tivemos um sábio do calibre de um Santos Dumont, em 1906, e ali em 1946, 40 anos depois, o Brasil importava todos os aviões que precisava dos Estados Unidos. E a pergunta para o nosso professor, que foi extremamente embaraçante, pode imaginar que ele não conseguia responder, o que tinha acontecido conosco, tínhamos cruzado os braços e deixado os americanos apropriar um terreno que deveria ser nosso, de avanço e assim por diante. E nós perguntamos, nós esquecemos do Santos Dumont? E foi aí, então, que, naquela molecada ali de 15 anos, mais ou menos, 16 anos, começamos a projetar o futuro. E tinha um suíço no Aeroclube de Bauru que dizia que por trás de cada realização tinha um ser humano. Nós começamos a refletir sobre aquilo, quer dizer que cada item colocado nos aviões, muitas invenções muito habilidosas e interessantes, eram feitos por pessoas. E aí, perguntando para o suíço como essas pessoas eram treinadas, ele disse, tem que ser engenheiro aeronáutico. Nós não tínhamos escola de engenharia aeronáutica no Brasil naquela época. Então, alguns de nós demos passos, como eu próprio, de entrar na Força Aérea, porque os recursos pessoais de cada um não permitiam uma outra alternativa. Bauru não tinha sequer universidade na época, e acabamos passando no concurso, entramos para a Força Aérea, e na Força Aérea nós começamos a pensar maduramente no que nós poderíamos fazer na nossa vida do futuro. Eu, em particular, tinha passado pela Amazonas, que eu chamo de Escola de Brasil.
vi o quanto que o avião era necessário no Brasil. A infraestrutura muito pesada que o Brasil requer. O Brasil não é um país plano, um país que requer investimentos pesados em infraestrutura. Numa primeira aproximação, pode ser superado pelo avião, passa por cima. De modo que foi uma solução que, inclusive, foi pensada até pelo presidente Getúlio Vargas, que falava permanentemente sobre a integração nacional. Ele tinha uma verdadeira vocação nessa direção. Mas só que nós não sabíamos, durante esse período, que um coronel da Força Aérea, um cearense, brilhante, aliás, ele sonhou e lutou nos anos de 1900, na década dos 40, para que o ITA fosse criado, e foi criado pela Força Aérea em conexão com o MIT, trazendo para nós, vamos dizer, as novidades ou o comportamento educacional dos Estados Unidos, que já desde aquela época, na década dos 40, era diferenciado. E foi assim que o Brigadeiro Montenegro conseguiu a criação do ITA, que foi a primeira escola de formação de engenheiro aeronáutico no Brasil. Eu, como oficial da Força Aérea, pude requerer ao ministro autorização para prestar concurso para o ITA. Se passasse, ganharia uma bolsa integral. Bolsa essa que eu digo hoje, aliás, com bastante até emoção, foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Eu recebi um presente extraordinário, podendo ganhar aquela qualificação que seria essencial para a fabricação de aviões no Brasil. E foi aí, com a graduação de engenheiro, percebi que eu estava com a qualificação certa. No dia da minha formatura, o Brigadeiro Montenegro me chamou e me convidou para trabalhar no departamento de aeronaves. Olha, consegui o segundo atributo. Primeiro, estava com a qualificação certa. Segundo, fui para o lugar certo. E aí começou a me impregnar na cabeça, tenho que criar o momento certo. E foi aí, então, com esses três pensamentos, jogamos o impulso para frente, assumi a liderança do meu grupo lá, dentro dessa ideia mesmo, inspirando cada um de que nós poderíamos fazer melhor, embora a crença generalizada da época era de, não, o Brasil não sabe fazer avião. Quem sabe fazer avião é a Douglas, é a Boeing, a Cessna e essas companhias é que sabem fazer avião. O Brasil não sabe fazer avião, não vai dar certo. Mas aí nós começamos a pensar maduramente. Nós não podíamos entrar contra a concorrência internacional. Investir nos Estados Unidos, numa coisa nova, ou na Europa, é muito mais fácil. Então, nós não podíamos fazer um produto que poderia ser alvo da concorrência dos europeus ou dos americanos. Nós tínhamos que encontrar um avião diferente. E esse avião diferente conseguimos identificar, por acaso, quando nós soubemos que o Brasil, em 1957, tinha 400 cidades atendidas pelo transporte aéreo, e em 1965, quando nós nutrimos esses sonhos, tinha apenas 45. Aí a pergunta-chave veio, o que foi que aconteceu? 90% das cidades deixaram de ter o transporte aéreo, e aí começamos a notar que, por causa dos jatos entrando em serviço, muito maiores, precisavam de pistas melhores, melhor infraestrutura, começaram a se afastar das pequenas cidades. E aí foi que veio a ideia da força que preside a Embraer até hoje. Será que as cidades médias e pequenas não vão dispor de transporte aéreo no futuro? Um modal rápido, que se desloca a uma velocidade 10 vezes superior ao melhor modal de superfície que nós temos? Aí nós começamos a pensar, olha, acho que nós vamos lançar um projeto que demonstre efetivamente, porque havia um ceticismo generalizado em volta, que demonstre que é possível se projetar um avião que satisfaça os requisitos fundamentais de operação, de segurança da vida humana e tudo que se aplica de qualidade, para que esse avião possa contribuir para o tráfego aéreo voltar para as pequenas cidades. Nós não sabíamos que da ordem de 2.000 cidades americanas tinham deixado também de ter transporte aéreo. O maior mercado do mundo estava se ressentindo da mesma falha que nós tínhamos aqui. E nós estávamos, vamos dizer, atiramos no que vimos e estávamos acertando no que não vimos. Quer dizer, mostrando que muitas vezes nós podemos ser beneficiados por algo que pode acontecer sem que nós possamos influenciar. E achamos isso, achamos um nicho
nós pensamos em fazer um avião e começamos com um avião chamado Bandeirante, que muitos conhecem. No Brasil, ele sofreu muitas críticas. Aliás, teve uma senhora, uma vez, num avião, que comentando com o piloto, dizendo, escuta, esse avião está muito quente, está abafado aqui dentro, e a hora que vocês ligam o ventilador, ligam do lado de fora, quer dizer, a hélice do avião que virava, né? Quer dizer, agora, tivemos sorte nos Estados Unidos, porque a necessidade era grande. Os americanos, pragmáticos como eles são, eles não estavam naquela história da Varig de colocar caviar a bordo, que quando se voa num hotel de primeira classe, num restaurante de primeira classe. Eles disseram, olha, meu objetivo é chegar onde eu quero ir. E você vai quente, balançando num avião não pressurizado, não interessa. O que interessa para mim é o deslocamento para onde eu quero chegar. E com isso, a Embraer ganhou inúmeros contratos nos Estados Unidos e começamos a nossa rota de entrega de aviões nos Estados Unidos a partir de 1979. A Embraer tinha sido criada em 1969. Acreditávamos na nossa capacidade de engenharia. Talvez não muito mais gente acreditava nisso, mas nós acreditávamos na capacidade de engenharia, naquilo que nós tínhamos na cabeça, onde nós queríamos chegar. E aí foi que montamos um pequeno time. Esse time tinha uma grande motivação, sabia que se porventura a gente tivesse êxito, nós nos transformaríamos, ou a companhia se transformaria numa história, e fomos progressivamente conquistando confiança e ganhamos essa confiança da Força Aérea, que começou, de uma forma ou de outra, a nos ajudar. Aqui mesmo, o Parque de Aeronáutica de Lagoa Santa começou fazendo a asa do nosso primeiro avião, do Bandeirante, lá no começo de 1966. E foi aí que nós fizemos o avião, depois de 4 anos de lutas, de descrença, pouco dinheiro. Tinha gente que dizia até que o pneu direito do avião não era igual ao esquerdo, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar 2 pneus, mas o fato é que, no dia 22 de outubro de 1968, o avião decolou. Pode imaginar a emoção, o que nós sentimos no voo daquele avião às 6h15 da manhã. Nós pretendíamos que o voo fosse em segredo. Não conseguimos, olha quanta gente assistindo o voo. Mas, no instante que esse avião decolou, às 6h15 da manhã do dia 22 de outubro, uma senhora chegou, bateu no meu braço, olhou para o avião e perguntou, precisava ser tão feio? Ele não sabia, ela não sabia que tinha sido tão difícil fazer esse avião. Nosso hangar lá de fabricação do avião e de montagem, que era um avião só, estava um barulhão de bater peça e tudo isso. E como nós usávamos moldes de madeira, não podiam nem fazer qualquer coisa de outro tipo de material, parecia mais uma fábrica de móveis do que, evidentemente, de avião. Mas o avião decolou e aí provou o conceito. Ele foi realmente, além de um protótipo, foi uma prova de conceito. A intenção era criar diferentes aeronaves para um serviço de transporte aéreo regional que não existia no mundo. Era uma inovação. Ninguém imaginava que podia fazer avião com pouco número de assentos e recuperar o custo de operação. Porque nós sabemos que quanto maior o avião, maior número de assentos, maior número de passageiros pagos, melhor para recuperar os custos fixos que influenciam a construção de um custo de operação. E ninguém achava que um avião de 16 lugares pudesse pagar a conta. E nós provamos que o nosso avião podia pagar a conta. Mas tinha um obstáculo grande. Ainda hoje a demanda brasileira é pequena. Só para uma informação prévia, a Embraer hoje exporta 93% dos seus produtos, 7% apenas para o Brasil. Com esses 7% não seria possível sustentar a empresa. Então nós cunhamos que a empresa tinha que ser internacional. E isso já criava uma certa reação das pessoas que potencialmente poderiam fabricar. Fizemos reuniões com vários empreendedores, inclusive em Belo Horizonte. Nós tivemos empresários, a FIENG reuniu os empresários todos para nós convencermos os empresários a colocar dinheiro na fabricação de um avião nacional. Olha que coisa horrível, né? Fabricar avião nacional.
ainda hoje não soa bem, né? Porque, em geral, qualquer produto estrangeiro passa na frente de produtos que nós fabricamos aqui. Nós sabíamos que impunha-se uma nova iniciativa. As companhias existentes não podiam avançar nisso, que não tinham nem recursos. Fabricavam aviões pequenos, estavam na fase do protótipo apenas. E aí nós imaginamos uma capital com fundos do Estado, do tipo Petrobras, por exemplo, uma companhia com capital estatal e capital privado. O governo da época não topou. Capital estrangeiro, nem pensar. Nós sabíamos que a propriedade intelectual seria necessária para os aviões que nós estamos vendendo fora hoje. Porque se nós não fôssemos dono da marca, dono da propriedade intelectual, certamente não estaríamos no mercado mundial, porque a regra é, se formos fazer qualquer coisa sob licença, o licenciador não vai nos deixar concorrer contra ele, de jeito nenhum. Quer dizer, então, nós ficaríamos limitados ao nosso mercado interno. E aí foi que nós começamos a dar um salto para frente. Ficamos numa atmosfera cinzenta. E nessa atmosfera cinzenta, eu acho que já aconteceu com cada um aqui, uma vez ou outra, de olhar um problema para frente e ver não tem solução. Tudo entupido. Todas as linhas de argumentos ficam fechadas. De repente, acontece um fator externo que muda tudo. E a gente habitualmente chama isso de dia da sorte, né? E foi o que aconteceu conosco. Imagine que o presidente da República estava voando para Guaratinguetá, uma cidade lá perto de São José dos Campos, não pôde pousar, porque tinha nevoeiro. Eu digo que provavelmente Deus tenha colocado esse nevoeiro para desviar o presidente, e o nosso aeroporto foi alternativa. E o operador da torre me telefonou, e dizendo, olha, o presidente da República, o avião do presidente tentou pousar em Guaratinguetá, não conseguiu, estava vindo para São José dos Campos, que é onde nós estávamos, para esperar abrir, em condições de pouso, o aeroporto de Guará. Imediatamente ele falou, olha, hoje é domingo, 7h30 da manhã, dia 19 de abril de 1969, eu não encontrei nenhuma autoridade para receber o presidente da República. Será que o senhor pode receber o presidente da República? Aí eu dei 3 saltos mortais para trás e falei, posso. Completamente assustado, porque eu ia ter o presidente, a maior autoridade do país, e aí rapidamente, com os poucos colegas que estavam trabalhando naquele domingo de manhã, nós planejamos a maior lavagem cerebral de nossas vidas para mudar a cabeça do presidente e autorizar, quebrar a regra do governo e criar uma nova sociedade de economia mista. Porque o governo dizia, governo não fabrica avião, quem fabrica avião é o setor privado e cabe a nós ajudar. Bonita frase, mas não era o que aconteceu. E o presidente, impressionante, no começo ele maniava a cabeça dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Estou atrasado para a cerimônia lá em Guaratinguetá, venho para São José, de repente vem um cara aqui me vendeu um negócio que eu não sei do que se trata. Mas, à medida que a lavagem cerebral prosseguia, o presidente foi soltando cada vez perguntas melhores. Evidentemente, aí aumentamos a pressão, né? Aumentamos um bocado a pressão, e no final o presidente, já, pelas perguntas que estava fazendo, nós já estamos sentindo que o presidente estava aceitando aquilo que nós estamos fazendo. Olha, eu chutei, sinceramente, foi chute, a Embraer de hoje. Fabricando aviões de diversos tipos, vendendo no mundo inteiro, e isso tudo ia acontecer, inverter o balanço de pagamento brasileiro, nós exportarmos mais aviões para o mundo do que importamos, isso está acontecendo agora. Quer dizer, como que cumprindo a promessa que fizemos para o presidente, e aquele chute, como eu sou engenheiro, dizem que quando o engenheiro chuta e dá certo, vira estimativa, né? E nós fizemos várias estimativas. E o presidente realmente trabalhou na ideia, em 26 de junho de 69, numa reunião ministerial, depois de uma discussão de apresentação do plano de desenvolvimento da fabricação de aviões no Brasil, que era a primeira vez, desde Santos Dumont, que se pensava em fabricar aviões em série no Brasil para vender no mundo inteiro, surgiu o nome da Embraer, criada sob a forma de uma sociedade de economia mista com lei de 19 de agosto de 1969.
Quer dizer, nós estamos agora no começo de setembro, quer dizer, a Embraer completou 44 anos há 10 dias, ou 20 dias. A FAB nos ajudou extraordinariamente comprando os aviões iniciais e o Ministério da Agricultura fez um contrato conosco para fazer um avião fumigador, um avião da agricultura, que são esses 3 que estão na fotografia. Nós avançamos com a venda de Bandeirantes no mercado americano, começamos a estudar a fundo qual era o avião seguinte a fazer, surgiu a ideia de um avião pressurizado de transporte ao Brasília. Avançamos, a FAB, num certo momento, a Cessna, que fornecia os aviões para a Academia da Força Aérea, ameaçou sair e não mais apoiar esses aviões. Nós nos colocamos no meio para proporcionar solução e assim nasceu o Tucano, hoje um dos melhores aviões de treinamento do mundo, voando em 20 forças aéreas, inclusive a inglesa, a francesa, a alemã, quer dizer, aviões nossos voando nesse país, formando os pilotos militares. Fizemos um novo acordo com os italianos, depois que nós fizemos com o primeiro avião junto com a Força Aérea, e daí então surgiu a ideia de fazer um jato. Não o jato militar que nós chegamos a fazer para as forças conjuntas da Europa. Não foi um avião de grande sucesso, enfrentando uma competição muito dura dos Estados Unidos, mas nós assumimos 1/3 de responsabilidade dessa fabricação e nos deu a possibilidade de desenvolver as tecnologias e as técnicas necessárias para saltar para um jato comercial. Antes disso, nós resolvemos integrar nossa indústria aeronáutica no Hemisfério Sul. Eu sempre reclamei, eu acho que nós temos direito a reclamar, que nós brasileiros e os países da América do Sul vivemos um de costa para o outro. Nós não temos uma integração continental. E talvez sejamos fracos por isso. Nós não nos integramos, como acontece no Hemisfério Norte, onde Canadá e Estados Unidos estão perfeitamente integrados, como faz um esforço enorme com a comunidade europeia e os europeus agora. Mas aqui no Brasil, então, nós começamos com os argentinos. Esse foi o primeiro projeto do Mercosul, apoiado naquela época pelo presidente Alfonsín na Argentina, presidente Sarney no Brasil. Mas os argentinos não cumpriram nenhuma cláusula do projeto e sozinhos nós não conseguimos ir para frente. Foi o único avião que a Embraer fabricou e não virou produto de exportação. E aí avançamos, nesse momento uma crise mundial se abateu sobre o transporte aéreo com a escalada do terrorismo. Isso deu, por exemplo, na Boeing 70 mil de desempregados. E nós, aqui no Brasil, veio o governo Collor, congelou os ativos da empresa de 1990, talvez muitos estejam lembrados, e a Embraer entrou no parafuso, como se fosse um avião que estivesse indo na direção do solo. E aí nós lutamos pela privatização. A privatização foi muito difícil. O governo acabou concordando, em 15 de janeiro de 1991, o presidente Collor concordou em colocar a Embraer na lista das empresas a serem desestatizadas. Enfrentamos 1.152 sofridos dias. E nesses dias todos nós projetamos o nosso primeiro jato, porque não tinha sentido continuar do jeito que estava, profundamente numa crise, sem olhar o horizonte. Usamos todas as lideranças disponíveis para discutir que caminho nós tomaríamos, vamos dizer, perante um muro absolutamente cinzento que nós precisávamos escapar dele. E foi aí, então, que nós caminhamos nessa direção. Enfrentamos o leilão em São Paulo. Eu mesmo sofri meu enterro simbólico lá em São José dos Campos. Acho que aqui dessa audiência sou o único que já viu o próprio caixão, né? Mas com esse enterro simbólico e toda a comunidade razoavelmente contra, nós conseguimos vencer e saímos com o processo de privatização com 145, o jato que nós fizemos durante esse processo de privatização, que foi continuado com o investimento do setor privado. Tornou-se um dos aviões mais vendidos do mundo na classe dele. Hoje tem milhares desses aviões voando no mundo inteiro. Nesse momento, agora, tem também milhares ou talvez milhões de passageiros embarcando nos nossos aviões nos 90 países que nós estamos operando agora.
chegamos a fabricar esses aviões agora, a partir de 2006. Esses aviões estão dominando o mercado comercial dos aviões de pequeno porte. E esse avião é provavelmente, esses aviões, um deles, provavelmente, eles vão de 70 até 120 assentos, e eles estão dominando o mercado do transporte aéreo regional, tanto da Europa, dos Estados Unidos, mesmo voando muito na China e no Oriente Médio, no Oriente Distante, na Austrália, Ilhas Fiji, Nova Zelândia. Recentemente fizemos, eu chamo isso de um furaco, né? Um furo com buraco. Nós conseguimos abrir uma brecha para vender, pela primeira vez, a Força Aérea Norte-Americana. A Força Aérea Americana comprou o Super Tucano, um Tucano mais potente do que aquele nosso Tucano inicial, e vencemos uma concorrência da Força Aérea Norte-Americana. E agora a FAB nos encomendou um avião grande, um cargueiro, que pode servir de plataforma para nós entrarmos em aviões de maiores dimensões. É uma decisão crucial que a liderança da Embraer hoje tem que tomar, se vai nessa direção, começando pelo rabo do leão, do que sair da sua posição de rato, né? Porque hoje ela tem a liderança dos aviões menores. E com isso, meus amigos, foi possível criar uma multinacional. Nós assumimos a distribuição e venda dos nossos aviões no mundo inteiro, então temos subsidiárias no mundo inteiro, nesses locais que estão indicados aqui no mapa mundi. E nós continuamos avançando. Ora, esse dado, repito ainda, voando em 90 países, mas vejam os atributos. Os produtos são com características globais e com conteúdo, os melhores do mercado. Nós temos que tentar isso. Se conseguirmos em toda a área, não sei. Toda a área, não sei. Mas, sem dúvida nenhuma, estamos tendo uma intensa participação. Renovação de projetos, desenvolvimento de produtos. Eu acho que a maior força de trabalho em pesquisa e desenvolvimento do Brasil hoje é na Embraer, 3.500 pessoas trabalhando no desenvolvimento e projeto de novos aviões, e desses 3.500, 1.700 engenheiros. Acho que é a maior força de trabalho de projeto e desenvolvimento. Capitalização sólida, através da rentabilidade dos produtos, e a responsabilidade de vendas no mercado internacional, que isso normalmente nós brasileiros passamos para representantes lá fora. Nós decidimos absorver isso e está dando certo. Que, aliás, é o que as companhias estrangeiras estão fazendo. Inclusive, agora a JAC, da China, já está investindo lá em Jacareí, no Vale do Paraíba, para fazer uma fábrica aqui. Quer dizer, os de fora acreditam no nosso mercado interno, e nós aqui dentro não acreditamos no mercado externo. Tem que mudar isso, tem que mudar, porque ou nós avançamos em cima do mundo, ou o mundo avança acima de nós, como está acontecendo agora. E, evidentemente, inovação permanente, com fortes estratégias para o futuro, e através de liderança firme, pessoas que inspirem efetivamente toda a força de trabalho, e que a força de trabalho seja realmente aquele grupo diferenciado de criativos colaboradores para com a empresa. Essa é uma história de pensar grande, que eu gostaria muito que em todo o Brasil, todos pudessem pensar grande. História de lideranças fortes, abrindo espaço para a real vitória, por exemplo, da engenharia, que nosso produto exige isso, como exigem esses produtos que nós estamos usando normalmente, o laptop, o iPad, iPod, iPhone, esses produtos todos, uma pesada engenharia, uma pesada realização. Mas uma coisa difícil de conseguir. O Steve Jobs, quando criou o iPhone, o iPad, ninguém de nós sabíamos que nós precisávamos desses produtos. Ele viu além do horizonte, precisa, e começou a fazer. Quando ele lançou isso no mercado, um descrédito relativamente grande, mas ele se lançou fortemente na distribuição e venda mundial. Quer dizer, foi um grande trabalho de fazer um iPad e um iPod, ou o iPhone. Mas, sem dúvida nenhuma, um outro grande trabalho feito na sombra foi a distribuição, de modo que cada produto desse chegasse na nossa mão, na menor cidade brasileira ou do mundo. Olha que trabalho fantástico feito
pelo pessoal de marketing, pessoal de comercialização. O que nos leva a dizer que, quando nós temos, mesmo numa aula de engenharia, numa aula de advocacia, seja lá o que for, a gente transferir para esse pessoal todo, e eu sou reitor de uma universidade, estou tentando fazer isso, que o estudante, além das suas matérias de especialização e técnicas, eles precisam de conhecer os aspectos humanos para poder trabalhar nesse processo de distribuição e venda, porque se nós fizermos o melhor produto do mundo aqui no Brasil e não chega na mão de um alemão, de um francês, de um americano ou de alguém, de um asiático, realmente não está dando certo. E nós estamos chegando. Por exemplo, a Coreia vende um bocado de produtos manufaturados para o Brasil, de alta complexidade. O avião do primeiro-ministro da Coreia é nosso, é brasileiro. Quer dizer, nós estamos fazendo um furinho nessa linha de vender commodities, produtos de baixo valor agregado. De modo que eu acho que nós podemos multiplicar esses exemplos. Olha, Minas Gerais tem tudo, tem todos os aspectos fundamentais para fazer isso. E participar desse processo com intensidade. Engenharia e qualidade, evidentemente, é um papel crucial para que nós possamos chegar às metas necessárias. Nossos aviões são reputados hoje como aviões de melhor qualidade do mercado. E a nossa competitividade para isso tem que ser essencial. Fugir dessa lista imensa que está aí, câmbio, taxa de juros, nível de tributação, custo trabalhista, burocracia inútil e pesada como nós temos, nível educacional baixo da força de trabalho. Olha que trabalho que nós temos que fazer, gerando oportunidades de empregos para quem faz esse trabalho. Quer dizer, não é jogando fora esforços ou coisa dessa natureza. E o mundo está dando aquela empurrada, né? O desenvolvimento mundial está acelerado, o comércio exterior, como disse, está crescendo, e parece que não há mais consumidores para tudo que é produzido. A gente olha para o mercado, parece que tudo está sendo fabricado, mas nem tudo está sendo fabricado com a qualidade necessária. E a qualidade é um diferencial para nós fazermos produtos melhores. Vencem os mais inovadores, mais confiáveis, e as oportunidades são abertas. Não está fechada a porta para ninguém, desde que nós tenhamos marcas de propriedade intelectual para a gente entrar livremente nesse país. Por outro lado, se nós olharmos o mundo hoje, dois parâmetros surgem: mobilidade, comunicabilidade. As duas coisas que nos impregnam o tempo inteiro. De modo que, trabalhando nessa área, num país gigante que justifica, nosso mercado interno pode ser um grande estímulo para que isso possa acontecer, abre oportunidades que não podem ser perdidas. Nós estamos perdendo essas oportunidades, não podemos perder. Não podemos perder a corrida mundial de educação que nós estamos perdendo. Porque os nossos filhos, nossos descendentes, vão ter que enfrentar no mercado mundial chineses competentes, sul-coreanos competentes, além dos americanos, dos europeus e assim por diante. Nós temos que dar para os nossos filhos as melhores condições para que eles possam vencer. Eles não podem entrar como cidadão de segunda classe perante toda essa comunidade internacional que avança com competência nos limites do conhecimento. Evidentemente, temos que nos organizar com estratégia, planejamento, foco, eficiência gerencial e envolvimento de todos. Nós não podemos ficar, como nós fazemos muitas vezes agora, achando que o governo federal, através das medidas previsórias da presidente Dilma, vai resolver e desenvolver o país. Negativo. Quem vai desenvolver o país está aqui nessa sala. Cada um de nós empurrar nessa direção com crença, com foco, com entusiasmo e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Se o governo assegurar um pouco de previsibilidade para nós investimos. O que dificulta para a gente é nós não termos uma previsibilidade de bastante tempo. O Planalto fica produzindo coisas que mudam a nossa vida pesadamente, sem consultar, sem discussão, sem coisa dessa natureza. Temos que garantir investimento em infraestrutura para melhorar a nossa eficiência, estimular ciência e pesquisa tecnológica e, sobretudo, a sua transferência para o mercado. Ainda no Brasil, nós não temos mecanismo de capital de risco que permita a pesquisadores e inventores fabricarem os seus produtos. Eu recebi a visita há pouco tempo do presidente da Associação Brasileira de Inventores,
ele diz que recebe uma centena de propostas por mês. Dessas centenas, 1, 2 ou 3 produtos são revolucionários. Nem esses 1, 2 ou 3 produtos nós conseguimos levar para o mercado. Muitos dos nossos inventos, o câmbio automático, o avião, uma série de coisas nossas estão sendo exploradas por terceiros, lá pelos países que oferecem um ambiente muito melhor que o nosso. De modo que nós temos que mudar. Como nós falamos agora recentemente numa audiência pública no Senado Federal, dizendo que tem que mudar. Nós não podemos prestar atenção e dizer que não há clima político para que isso aconteça. Nós temos que mudar. Porque se nós não mudarmos, nós estamos correndo o risco de colocar o nosso país numa rota de país mais pobre do que agora, ou mais fora da rota mundial. Pode ser até que nós esgotemos, não vai acontecer, mas que nós esgotemos os minérios, tudo que nós temos de produto natural, o que nós vamos vender depois? Exceto talvez a nossa agricultura, que progrediu enormemente nos últimos tempos, mas, em compensação, também produtos extremamente baratos, pouco elaborados e que tem que comprar os produtos caros que nós desejamos. Eu comprei agora, recentemente, 600 computadores para a minha universidade e fiz a conta, tem que mandar 3 navios de soja para os Estados Unidos para pagá-los. Quer dizer, veja o valor por quilo e por conteúdo e por preço dos computadores em compensação do que nós vendemos como soja. As empresas têm que enfrentar esse desafio com denodo. E exatamente passa por tudo isso que discutiram aqui no grande encontro, de gerar tecnologias, marcas próprias na linha de produto, ganhar posições no mercado, enfim, trabalhar com a força de trabalho, conseguir eficiência e assim por diante. E, novamente, educação, treinamento, motivação continuados são atributos fundamentais. Todos nós temos um papel a exercer na nossa sociedade. Garantir fortemente a confiança de que podemos avançar. Temos que formar equipes técnicas competentes. Ganhar espaço na redução do risco de empreender, que no Brasil, o risco de empreender no Brasil está demasiadamente alto. E trabalhar para atrair cada vez mais os nossos descendentes, nós mesmos, para os desafios de novos empreendimentos, com a coragem daquele que entra para fazer qualquer coisa e com a certeza que vai ganhar. Terminando, eu diria, um professor entrou na sala de aula e entregou para cada aluno uma folha de papel branco com um ponto negro no meio. E pediu a cada aluno que fizesse uma exposição sobre o que eles estavam vendo. Evidentemente, cada aluno, se fixou no ponto negro. E o professor aí chamou atenção. Olhe a sua vida como se fosse a folha de papel em branco. O que vocês quiserem, pode escrever nessa folha o que vocês desejarem. Fujam do ponto negro que fica entupindo a sua cabeça, impedindo que você, efetivamente, abra o seu horizonte como precisa ser aberto para trabalhar em relação ao futuro. Tire esse ponto negro das suas vidas e avance nas bênçãos que cada momento está proporcionando para cada um. E o denominador disso está avançar, com coragem, com ousadia, fazer com que as coisas possam ser diferentes. Agora, que o Brasil tem as respostas para o desenvolvimento, eu não tenho nenhuma dúvida, como tenho certeza que todos, ou talvez a maioria, também não tenha dúvida. Nós temos que nos livrar das amarras que estão nos segurando ao passado. Modificar essa legislação que nos segura. Esse processo de regulamentação que nos exige, para cada passo que nós damos, um carimbo governamental, coisa dessa natureza. Não há criatividade num clima de opressão. Existe criatividade no clima de liberdade. Nós temos que ter liberdade para empreender. Uma lei muito interessante dos Estados Unidos é nessa direção. Nos Estados Unidos, o que não está escrito, se for ético, correto e honesto, pode ser feito. Não tem autoridade nenhuma que vai mandar buscar carimbo de uma empresa ou coisa desse tipo. O próprio Gerdau, Jorge Gerdau, que está na presidência da República,
Ele tem uma empresa, tem empresas no Brasil, tem empresas nos Estados Unidos. Uma vez na televisão eu assisti uma entrevista dele e perguntaram quantas pessoas ele tinha nos Estados Unidos para pagar imposto na empresa dele. Ele falou 3. E aqui no Brasil? Ele falou, só em Caxias eu tenho 220. Imagine a diferença de custo e a competitividade que está sendo dada aos Estados Unidos por essa lei extremamente simples. Simplesmente dizer, não dizer como nós aqui no Brasil, que só vale o que está escrito, né? Então, se não existe ainda, tem que escrever para poder fazer. Quer dizer, não é o caminho, né? De modo que com esses denominadores todos aí que já mencionei, eu acho que nós podemos abrir a janela da nossa cabeça e avançar nas oportunidades. O próprio Einstein dizia que cada cabeça que abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Não quer dizer que a gente, com muitas ideias, vamos ficar cabeçudos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que, mesmo a partir de uma boa ideia, o tamanho original da nossa cabeça não muda. De modo que tudo aquilo que se falou aqui passa pela qualidade da criação, da concepção, do projeto, da distribuição, da venda, da assistência, da venda, tudo isso. E, sem dúvida, pela liderança, de inspiração que um líder pode colocar na estrutura. Nada pode ficar de fora, porque o que ficar de fora vai funcionar negativamente em relação ao empreendimento. De modo que, eu diria, com esforço, entusiasmo e mesmo paixão para nós dedicarmos a isso com bastante esforço, nós podemos não conseguir. Cada um de nós aqui nessa sala, e que não estão aqui nessa sala, pode ser muito melhor do que imagina. E o nosso país precisa disso. O cidadão brasileiro é que vai fazer realmente o Brasil o país que nós aspiramos. Mas que nós temos que nos munir com esse entusiasmo, tentarmos cada um de nós mesmo ser esses líderes inspiradores que é colocado aqui com clareza por esse encontro, e, sem dúvida nenhuma, avançar sempre, não desistindo nunca. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Osiris Silva. Senhoras e senhores, temos um espaço para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, levaremos o microfone. Pois não. Se identifique, por favor. Posso pedir um favor? O meu ouvido tem uma rodagem muito grande. Eu tenho uma dificuldade de entender, sobretudo... aliás, se virasse aquele alto-falante para cá, talvez ajudasse um pouco. Eu tenho dificuldade muito grande para entender mensagem eletrônica, de modo que eu pediria que falasse pausadamente. Não fala como mineira, não, que eu não vou entender. Okay. Quer que eu me aproxime? Me aproximo, por favor? Não? Você tem que aproximar o alto-falante, não o microfone. Tudo bem. Parabéns pela palestra, né, e obrigada pela contribuição, primeiramente. Eu sou psicóloga e trabalho com desenvolvimento de pessoas dentro de organizações e também como coach no escritório. E nós trabalhamos com desenvolvimento de competências, né? E uma coisa que eu nunca pensei, que eu vim a pensar, estimulada pelo senhor, é talvez uma competência que seja relativa a um valor que nós temos perdido, que é o nacionalismo, né? E eu estou pensando sobre isso, né, a partir de agora, só que, diante aí esse contexto político nacional que a gente vive, muitos desses valores têm sido desfalecidos mesmo. E eu gostaria de saber como que o senhor, né, faz para atrair, né, as pessoas para este valor, né, chama a atenção aí e atrai os olhares mesmo e retém a atenção das pessoas segundo este valor que, pelo que eu compreendi, né, tá intrínseco ao senhor aí a questão do nacionalismo. Mas só a sua pergunta já mostra que você mesma
tem um valor pessoal, de dar uma olhada na sua vida, por que você escolheu esse setor de atuação. Quer dizer, o seu ponto de partida mostra claramente que pessoas assim que pensem dessa forma podem avançar. Eu não acredito muito que o nacionalismo do brasileiro desapareceu. Não acredito. Esses protestos que estão acontecendo hoje, embora os protestantes não saibam o que querem, eles estão protestando por algo que eles não estão gostando. Nosso governo parece que não entendeu isso. E o governo é o ponto focal desse negócio, porque aqui no Brasil nós dedicamos ao governo uma confiança inata e ao presidente da República como líder nacional, seja ele quem seja. Quer dizer, ora, se nós conseguirmos eleger um presidente da República que tenha na cabeça ideias dessa natureza, eu não quero dizer que sejam as minhas, mas é dessa natureza, esse país muda muito mais depressa do que a China conseguiu mudar. Quer dizer, nós temos todos os elementos no Brasil para desfrutar essa vontade dos brasileiros. Quando eu comecei a pensar na Embraer, a primeira pessoa que me falou comigo, o senhor acha que a Boeing vai deixar? Eu falei, você é melhor que qualquer funcionário da Boeing. Você vai ganhar essa parada e essa parada nós vamos vencer juntos. Isso foi em 1966. Olha, 40 anos, quase 40 anos mais tarde, nós estamos no mercado mundial. Eu tive um engenheiro agora que entrou na Embraer, ele trabalhou uma semana na Embraer, um sujeito de razoável experiência em engenharia. Aí eu perguntei qual foi a sua impressão sobre a Embraer. Aí ele falou, nunca trabalhei numa companhia onde não vi ninguém num canto falando mal do chefe ou achando que o salário está ruim. Eu vi todo mundo empurrando a companhia para o sucesso. E todos eles, uma coisa muito interessante, com uma participação viva em cada sucesso. E, da mesma maneira, uma participação viva em cada erro, em cada fracasso. Na Embraer, ele para mim que agora não se busca culpados. Há um erro qualquer, não vai atrás do culpado, não perde tempo. Ao contrário, todos se dedicam a assumir a falha, assumir o erro, corrigir depressa. Acho que todos acompanharam a Boeing, teve um problema de bateria com seus aviões, o 787. Estão há 3 meses debatendo para resolver essa bateria. Tiveram seus aviões parados, olha, 900 aviões de tamanho do 787 parados, pode imaginar o prejuízo que isso deu. Porque os engenheiros da Boeing não resolveram o problema. A Embraer teve problema de bateria, resolveu em 3 dias. Quer dizer, ninguém soube que a Embraer teve problema de bateria. Olha a diferença. O que é isso? Quer dizer, nós temos, se temos núcleo dessa natureza num efetivo de 20 mil pessoas na Embraer, por que não se pode extrapolar isso? Porque eu diria que o germe, ou a gene desse negócio está dentro de cada um de nós. E você que está nessa área, pense nisso. Quer dizer, não olhe para uma pessoa que só tem atributos negativos. Ao contrário, parta do princípio que todos são honestos, corretos e vão fazer coisa certa. Eu tinha um amigo que dizia, se os desonestos soubessem que, como é vantagem ser honesto, seria honesto por desonestidade. Quer dizer, no sentido de que realmente nós temos que acreditar nas pessoas e fazer as coisas acontecer. De modo que eu vejo que isso é possível, e a liderança, como foi colocado esse adjetivo aqui pela organização, pelo grande encontro, esse adjetivo, liderança inspiradora, é vital. Porque não é suficiente um líder autocrático, por exemplo, o pessoal fazer pelo temor. Não. O pessoal tem que fazer as coisas pela confiança. Quer dizer, isso, eu diria, na minha experiência pessoal, é possível. Na minha universidade agora, por exemplo, os estudantes, eu jamais enfrentei uma greve, vou até bater na madeira para dar sorte. Mas por quê? Porque realmente até os estudantes são inspirados nessa direção. E eu espero que, à medida que eles forem se formando, eles levam essa mensagem de inspiração para fazer com que coisas diferentes possam acontecer.
Parabéns pelo seu trabalho. Você trabalhou muito para chegar no ponto que está, só que divida isso com as pessoas que a contratam, né? Temos tempo para mais uma última pergunta? Pois não, fique à vontade. Doutor Osíris, obrigado por compartilhar conosco suas experiências. O senhor realmente é uma lenda viva, alguém que tem parte da história da tecnologia brasileira dentro de si. Então, obrigado por partilhar esse momento conosco. O senhor trabalha com educação hoje e provavelmente está percebendo as questões de lacuna educacional em que os novos entrantes no ambiente de trabalho, eles carregam com si. E tenho duas perguntas a fazer. Eu trabalho com treinamento empresarial e eu percebo cada vez mais as lacunas, né, de formação de competências, e eu acredito que a área de treinamento empresarial, por conta disso, deverá crescer muito. Então, eu pergunto para o senhor se eu concordo com isso, que a área de treinamento empresarial deverá crescer no Brasil. E a segunda pergunta é, temos espaço para um incentivo fiscal de treinamento empresarial, a exemplo do que acontece com a cultura? Podia repetir a última pergunta? Realmente eu peço desculpas à plateia, mas... Espaço para incentivo fiscal, como acontece na cultura. Ok. Olha, o senhor tocou num ponto extremamente importante. Eu vejo que eu não preciso responder a sua primeira pergunta se eu acredito que o sistema possa funcionar, o sistema educacional. Está a prova aí, nós estamos perdendo a corrida internacional, o que foi feito agora e o que nós estamos fazendo já provou que não funciona, que nós temos brasileiros fora do combate direto com a comunidade cultural, de ciência, tecnologia, de produção e coisa dessa natureza de caráter mundial. Agora, a outra pergunta... nos incentivos fiscal, realmente esse é um ponto crucial. Eu não sei se sabem, em geral, nas plateias que eu menciono isso, ficam surpresas. Sabem que o estudante brasileiro é tributado? Eu corri a internet inteira para descobrir outro país que tributa a educação. Não encontrei. E imagine, na hora que nós estamos preparando um estudante para ser um vitorioso na vida, nós damos um tiro no pé dele e nós enfrentamos, na graduação brasileira, 70% dos jovens estão em escolas privadas, nós damos um tiro no pé dele para que ele não seja vencedor. Nós temos que enfrentar 40% de evasão, por falta de dinheiro. Já imaginou quantos jovens talentosos nós estamos perdendo com isso? Quer dizer, e levei proposições ao Congresso, Presidência da República, Ministério da Educação, levei proposições bem centradas, inclusive uma bastante presunçosa, como eu chamo, que é até uma modificação constitucional. Isso foi a partir de maio de 2011. Nem resposta, mas não desisto nunca. Quer dizer, continuo insistindo e vou em frente. Nessa audiência pública que eu participei no Senado, bati forte nessa direção. Não tem o menor sentido tributar os alunos. Os alunos não podem ser tributados. E isso gera uma doença terrível no Brasil. Nas escolas de graduação, nas escolas privadas, nós temos 7 milhões de carteiras vazias ao final da graduação por causa das desistências, por causa da evasão. Olha que prejuízo. Eu diria, nós podemos mudar isso tranquilamente, sem fazer grandes investimentos, porque o investimento está feito. Nós estamos graduando 0,9% da nossa população por ano. Coreia do Sul, 12% ao ano. Veja o coreano subindo em cima da nossa cabeça. Quer dizer, nós não podemos fazer isso com os nossos descendentes. É uma, como dizia lá meu pessoal no interior, é uma judiação. Aqui em Minas também fala, né? É uma judiação. E não pode fazer uma coisa dessa natureza. Agora, nós temos que fazer peso nessas coisas para acontecerem. Eu, não sendo um cara perfeito, eu fui ministro, eu peço até desculpa por isso.
Mas, como ministro, eu sentia o peso da opinião pública. Então, não minimizem isso. Esses movimentos que estão acontecendo aqui, mesmo que sejam razoavelmente caóticos, sem um endereço fixado, eles têm um valor intrínseco que nós, os brasileiros, temos que enxergar. Porque esses movimentos estão pedindo qualquer coisa de diferente. Cabe a nós descobrir quais são essas diferenças e procurar corrigi-las. Mas eu não tenho esperança, não. Nós vemos esse interminável julgamento do mensalão. Será que o Supremo Tribunal não tem mais o que fazer do que ficar cuidando desse negócio? Desde quando esse julgamento começou? Está lá no Supremo Tribunal, acho que desde janeiro, fevereiro, né? Nós estamos completando 10, 20 meses de uma decisão judicial. Eu acho que é inédito no mundo uma decisão judicial tardar tanto, mesmo num país que tem esse lentíssimo juiz, né? Quer dizer, sabe que os juízes aqui são excelentíssimos juízes. Eu diria, excelentíssimos juízes, porque realmente são lentos demais. De modo que eu diria que tudo isso nós temos que colocar na nossa esfera. Agora, nós temos que reagir. O artigo 205 da Constituição diz claramente: a educação é dever de todos. Olha, um artigo sabido da nossa Constituição. Vamos cumpri-lo. Quer dizer, entrarmos nós com a nossa colher de pau, como nós estamos fazendo lá no Congresso Nacional, como estamos fazendo na Presidência da República, mas a resposta que eu recebi do Ministério da Educação, que é muito difícil. E como eu entreguei pessoalmente o documento lá em Brasília, aí eu comentei com eles, olha, se fosse fácil eu faria, mas eu paguei a passagem para ir a Brasília para ouvir vocês falarem que é difícil. Claro que é difícil, é por isso, com a competência de vocês, eu quero que vocês resolvam. Não é mesmo? Falei com o secretário Paim, do secretário executivo, e com uma equipe do Ministério da Educação. Terça-feira, dia 10, eu vou lá com o porrete de novo para bater outra vez. Quer dizer, de modo que, aquela história do porrete, né? Se você não sabe por que está batendo, eles sabem por que estão apanhando, né? Quer dizer... Muitíssimo obrigado, senhor Osíris Silva. Mais uma vez, convido a Silvana Rizioli, presidente da UQB, para entregar uma lembrança para o senhor Osíris. Vamos à foto também. Em nome da União Brasileira para a Qualidade, agradecemos a dádiva da presença, da palavra do ministro Osíris Silva, testemunha da história do Brasil, a testemunha é ator, né, e do seu desenvolvimento tecnológico. Muito obrigada, doutor Osíris. Agora chegou o momento, realmente, de encerrarmos o nosso grande encontro. Foi uma semana de várias atividades. Iniciamos na segunda-feira, estamos terminando agora, né, na sexta-feira, com plenitude, com a consciência, né, de termos alcançados os objetivos da União Brasileira para a Qualidade, que representados pela troca de experiência, pela troca de informações, pelas experiências trocadas, pelas melhores práticas aqui apresentadas. Mas nada disso teria sido possível sem a participação, a ação direta, né, a valiosa colaboração da equipe da UBQ. E, nesse momento, eu gostaria de agradecer a Valéria, a nossa gerente-geral,
A equipe é realmente uma equipe que trabalhou de forma absolutamente interagindo todos os momentos e sem poupar nenhum esforço para este resultado. Vanessa, Tamara, Patrick, Ian, Rosana, Fátima, o nosso agradecimento e realmente parabéns por esta realização. Na pessoa da Cecília Greco, coordenadora dos cursos técnicos da Fundação Torino, também gostaria de agradecer, né, o seu apoio pessoal e de toda a equipe de alunos da Fundação Torino, que também brilharam e nos auxiliaram de forma extraordinária e com muita competência. Parabéns! Eu vou falar o nome de cada um, mas posso esquecer alguém. Beatriz, Estela, Marcelo, Vitória Zuppo, Vitória Maria, Vitória Carmen, Rafael, Caio, Guilherme, Roberta, Esther e Lorraine. Muito obrigados. Contamos com vocês para futuros eventos. Também gostaria de agradecer o Alexandre, né, da informática, o nosso locutor tão brilhante, Reginaldo, que realmente nos acompanhou em todas estas semanas, com um brilhante profissionalismo. Gostaria de agradecer, em particular, toda a equipe de diretoria da UBQ, porque os nossos diretores são parte atuante, eles são atores principais desse evento. Realmente, sem eles, nada disso poderia ter sido realizado. Muito obrigada, um abraço. E, por último, gostaria de fazer uma menção honrosa ao nosso mentor em memória, Silvio Guerra, que sempre participou destes eventos e sempre nos inspirou. Muito obrigada. A todos os participantes, né, que realmente colaboraram conosco e estiveram juntos nesta semana tão intensa, o nosso obrigado e um bom fim de semana. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Silvana Risioli. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma edição do Grande Encontro. Agradecemos a presença de todos, congressistas, apoiadores, patrocinadores, colaboradores, voluntários, palestrantes, associados da UBQ e amigos da qualidade. Em 2014, o Grande Encontro estará agendado para os dias 8 a 11 de setembro. Não percam. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, um excelente final de semana.